Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Perfeito. Então eu quero resolver o problema do triplex. Certo. Como Depois essas reformas passarei teriam sido efetuadas juntos, então eu mantenho essa pergunta ao senhor. Mas sigo adiante. O senhor ex-presidente tratou com executivos da OAS, com Léo Pinheiro, por exemplo, dos projetos de reforma do triplex, da implantação da cozinha do triplex, e igualmente dos projetos de reforma do sítio Atibaia e da implantação da cozinha do sítio Atibaia? Não. Foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da OAS, José Odelmário Pinheiro Filho, troca de mensagens em 12 e 13 de 2 de 2014 com Paulo César Gordilho, diretor técnico da OAS, da qual é possível inferir que, segundo o Ministério Público, os destinatários da cozinha instaladas pela OAS naquele mesmo ano no apartamento 164A e no sítio Atibaia seriam o ex-presidente e sua esposa, segundo o Ministério Público. Eu vou lhe mostrar aqui essas mensagens. Quando chegar, doutor, quando eu não vou responder, quando chegar a Atibaia, eu responderei tudo que perguntar sobre Atibaia. Certo. Só isso. Quando chegar, eu responderei tudo que tiver de Atibaia. Mas essas mensagens aqui tratam do apartamento de Guarujá também. Não sei se o senhor quer com relação ao apartamento do Guarujá, qual é a pergunta? É que eu estou lhe mostrando esse documento. Não sei se o senhor vai querer ver antes de responder. Consta ali nessas mensagens: o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Léo Pinheiro, amanhã às 19 horas, vou confirmar. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. O senhor Paulo Gordilho, o Guarujá também está pronto. Em princípio, amanhã às 19 horas. Ela não voltou mais no Guarujá. O senhor Paulo Gordilho, quando foi ouvido aqui, mencionou que ele, nessas mensagens, tratava da reforma do projeto da cozinha do sítio de Atibaia e do projeto do Guarujá. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Do sítio de Atibaia, eu responderei tudo, doutor Moro, com o maior prazer, quando tiver aqui o processo de Atibaia. Certo. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10/3/2014 por empregado da OAS, José Odelmário Pinheiro Filho, e que na qual é feita a seguinte afirmação: Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio, em Atibaia? Não tenho conhecimento. O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei. A mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama. Então é isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que dama seria a senhora sua esposa. São mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, Vossa Excelência precisa esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. Perfeito. As elucubrações do Ministério Público, eles responderão. Consta também no mensagens trocadas entre executivos da OAS, estão no laudo 1475, uma mensagem relativa a esses projetos de reforma e cozinhas, no seguinte sentido: ok, vamos começar quando? Vamos abrir 2 centros de custos, um Zeca Pagodinho Sítio e segundo Zeca Pagodinho Praia. Eu indago novamente o senhor não teve conhecimento do tratamento dessas reformas e implantação de cozinha dos apartamentos do Guarujá e do sítio de Atibaia concomitantemente pela OAS? Você sabe que no depoimento do Léo, quando eu ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei, porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho. E fiquei sabendo no depoimento, que ele nunca me falou que me chamava de Zeca Pagodinho.
Mas não houve essa conversa, sabe, comigo. Se houve entre eles, é problema deles. E o senhor também não tem conhecimento, então, não, de que eles teriam tratado esses assuntos em conjunto? Não. Da reforma do Comigo, apartamento não. E da cozinha, Comigo, juntamente com o sítio Atibaia? Toda vez que Vossa Excelência fizer referência ao sítio de Atibaia, eu gostaria de ter presente aquela posição da defesa técnica, pedindo a Vossa Excelência que se circunscreva e dê ao ex-presidente o momento de fazer sua autodefesa em relação ao real objeto desta ação. Quando for a oportunidade de falar sobre o sítio de Atibaia em outro procedimento, ele falará. Então, pediria a Vossa Excelência sempre ter presente essa orientação da defesa técnica e esse requerimento já formulado e justificado nas decisões já proferidas por Vossa Excelência, circunscrevendo o objeto dessa ação. Bem, como ficou claro aqui, as mensagens tratam juntos dos mesmos temas. Eu estou apenas perguntando, dando oportunidade ao senhor ex-presidente para se defender, doutor. Então, mas já fica consignada a sua posição, não precisamos voltar a isso. Nós eu gostaria só de justificar. Para ouvir o seu cliente, eu não tenho dúvida. Esse é um momento... Tem questões muito interessantes jurídicas para colocar, mas eu acho que nós temos que dar preferência para ouvir o senhor ex-presidente. Sim, mas a defesa também tem direito à palavra. Esse é um momento muito importante, realmente, em que o presidente está fazendo a sua defesa, a sua autodefesa. Eu considero um momento importante. Aliás, eu discordo de Vossa Excelência quando declarou em uma palestra que esse é um momento sem nenhuma importância. Acho que é um momento importante. Mas eu peço a Vossa Excelência que observe as suas próprias decisões anteriores. E se as perguntas sejam feitas com base naquilo que Vossa Excelência já definiu e aquilo que consta na denúncia. Até para que não prejudique o direito de autodefesa. Se tem alguma mensagem que faz referência a sítio de Atibaia, isso vai ser tratado num momento oportuno, mas não agora que nós estamos tratando, nesta ação, de 3 contratos entre a OAS e a Petrobras, repito, e um triplex no Guarujá. Não há acusação aqui sobre sítio de Atibaia. Certo. Vamos continuar a questão do senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, como aparentemente consta nessas mensagens, os projetos da cozinha do apartamento em Guarujá e da cozinha do sítio teriam sido submetidos à sua esposa em 2014 para aprovação. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tomei conhecimento. Esses projetos foram também submetidos ao senhor ex-presidente? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia ou em São Bernardo para discutir projetos de reforma do sítio de Atibaia e de reforma do triplex? Ele esteve lá com algum outro propósito no ano de 2014? Eu só quero... Eu entendo o seu papel como juiz, mas eu só quero que entenda o meu como depoente. Eu sou de Atibaia, eu falarei tudo de Atibaia no processo específico de Atibaia. Uhum. O senhor tem que compreender que os executivos da OAS tratam isso de maneira conjunta. Daí a pergunta ele de maneira se conjunta. responsabiliza pelo que eles falam e eu me responsabilizei pelo que eu falo. Excelência, se o Ministério Público entendesse da mesma forma que Vossa Excelência, teria feito aqui também uma acusação em relação ao sítio. Vossa Excelência não vê na denúncia uma acusação em relação ao sítio. Pela ordem, o senhor não fala pelo Ministério Público. Não, eu não estou falando pelo Ministério Público. Não fala pelo Ministério eu estou dando, este é o entendimento da defesa técnica, doutor. O senhor pode expor o seu entendimento, mas não do Ministério Público. E agora, se o senhor me permite... vamos esclarecer, então. Doutor Cristiano, se o senhor me permite, nós podemos citar diversas páginas aqui da denúncia, onde são, inclusive, retratadas as mensagens que relacionam os dois assuntos. Como já foi colocado por Vossa Excelência aqui, os assuntos foram tratados em paralelo, de modo que não há nenhum prejuízo à defesa dele esclarecer se assim for da vontade dele. Se ele quiser permanecer em silêncio, doutor Cristiano... Lei no Brasil. E a lei diz o seguinte, que a denúncia tem que delimitar os fatos de acusação. Eu peço a palavra pela ordem, presidente. A palavra, então. Eu advogo para a Petrobras, no caso. E tenho em mãos a cópia do ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, que atendeu um requerimento do Dr. Cristiano Zanin Martins, para que fossem preservadas as suas prerrogativas nessa audiência. E diz esse ofício que o presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativas da OAB deferiu o pedido formulado pelo advogado Cristiano Zanin Martins, designando o procurador-geral desta seccional, Andrei Salamazo Pobel, que está presente, para acompanhar a audiência, que será realizada no dia 10/5 por esse douto juízo.
E diz a Ordem dos Advogados, então, em resposta à sua petição: há de se atentar, por óbvio, em que pese tudo o que circunda os autos, que o objetivo da OAB Paraná não é o de causar tumulto ou embaraço para a realização do ato. Ao contrário, visa apenas somente auxiliar na manutenção da ordem jurídica vigente e na proficiência processual, o que trará benefícios a todos os atores processuais. Eu faço então um apelo pessoal, de que as questões dessa natureza não descambem para uma confrontação pessoal em plena audiência, porque isso é prejudicial ao nosso trabalho conjunto. É um apelo que o advogado mais idoso lhe faz. Perfeito. Vamos então prosseguir. Se me permite, eu não, gostaria doutor, também... já, essa questão doutor Sérgio Moro... Não, está indeferido. Já essa questão já foi recorrente. Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer uma ponderação também. Não, doutor, não tem a palavra. Não sabe o que eu vou dizer. Nós vamos prosseguir, doutor. Excelência, Vossa Excelência tem conduzido as audiências, todas durante esse processo, de maneira objetiva e indeferido aos advogados e ao Ministério Público que fizessem perguntas que já tinham sido respondidas pelos depoentes. Então, eu peço a Vossa Excelência, em respeito ao ex-presidente e aos advogados com mais tempo de ordem aqui presente, que Vossa Excelência também faça essa autolimitação a Vossa Excelência, de maneira a perguntar exatamente o que é necessário para o seu convencimento quanto à inocência dos acusados. O momento é importante para isso. Mas que Vossa Excelência não repita, porque senão o ato ficará cansativo. Essa palavra de novo. Nós não poderemos criar desse interrogatório um confronto pessoal dos advogados com o juiz da causa. Isso é óbvio. Até contraproducente, como é elementar. Eu tenho a impressão de que os incidentes da audiência serão reportados com toda a fidelidade pelo nosso colega da ordem e os excessos que eventualmente surjam. Porque essa é sua obrigação aqui na Ordem dos Advogados, de retratar o comportamento das partes representadas e os incidentes. Terminei minha questão de ordem. Perfeito. Eu tenho minha questão de não, ordem. já foi, essa questão já foi eu superada. de fazer O doutor já colocou a questão. O doutor está impedindo o seu cliente de responder. Se o doutor entende que o seu cliente não tem condições ou não deve responder, ele tem esse direito, doutor. É que pela lei, o doutor quer responder pela lei, pelo seu inclusive cliente. pelo estatuto da OAB, É uma subversão da ordem. pelo estatuto da OAB, eu gostaria de nós pedir... marcamos o interrogatório do doutor. Eu estou respeitando a doutor. pode falar o tempo todo. Não é isso, não estou falando o tempo todo. Sim, doutor, estou mutando a audiência. Parece claro. Deixa o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. Parece que o doutor não entende isso, quer falar no lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir ouvindo o seu cliente ou não. Me permita só uma posição. Não, está a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. Quer ser a minha palavra? Não tem a palavra mais. Já colocou e foi indeferida a questão, já foi resolvida. Não, então, na verdade, o que se tem já aqui foi resolvida, a defesa... doutor. Até os outros advogados estão vendo o seu doutor está turbando a audiência. Outros advogados assistentes da acusação. Então, eu estou aqui numa posição diferente do professor Dotti, certo? E tenho realmente uma visão diferente. O doutor não precisa ficar nervoso, doutor. Só queremos prosseguir. Não estou nervoso. Eu estou querendo, na verdade, toda vez que houver uma violência à lei, a defesa tem não só o direito, como o dever de fazer observância. Isso não é nenhuma confrontação com o juiz, professor. Exatamente. É uma congruência aqui entre os advogados. Eu estou dizendo isso, que a Vossa Excelência é que delimitou a objetivação. Só isso. Toda vez que Vossa Excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por Vossa Excelência em decisões anteriores, a defesa vai sim registrar e vai impugnar a pergunta. Certo. Doutor, eu ouvi pacientemente suas questões. A questão que eu já falei aqui, em mensagens de provas que existem no processo, executivos da OAS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio Atibaia. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação. Mas eu entendi a posição de Vossa Excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio.
E se o senhor presidente não se sente confortável em responder, eu